Escola da Vida e a Mecânica dos Fluidos. Os alicerces construídos pela mecânica dos fluidos são os que possibilitam a compreensão de muitas aplicações da engenharia. Poderíamos considerar as seguintes aplicações: escoamento em canais e condutos forçados ou livres, seleção de bombas hidráulicas, dimensionamento de instalações hidráulicas, lubrificação, esforço nas paredes de reservatórios e barragens, projetos de pontes e embarcações, dimensionamento de ventilação, estudos aerodinâmicos e muitos outros. Portanto, não dá para pensar em engenharia sem mecânica dos fluidos. Mecânica dos fluidos básica, Raimundo Ferreira Ignácio. Uma viagem pelo livro do professor Franco Brunetti e pelo livro do professor Raimundo Ferreira Ignácio. O livro Mecânica dos Fluidos do professor Franco Brunetti pode ser adquirido em livraria ou consultado em biblioteca. Já o livro do professor Raimundo Ferreira Ignácio está disponível gratuitamente na web, na página www.escoladavida.eng.br. Você entra na página e vai clicar na engenharia. E aí você tem duas opções, ou fenômeno de transporte para engenharia civil ou mecânica dos fluidos. Se você clicar em fenômeno de transporte para engenharia civil, automaticamente ao abrir a página você deve clicar em bibliografia básica e terá acesso ao material mencionado. Meu projeto de formatura. Será que ele ainda existe? Eu não sei se existe, mas eu te garanto que ele me possibilitou trabalhar mais do que 40 anos na área de educação. Capítulo 5. Análise dimensional e semelhança. Aula 3. Experiência da bomba para obtenção da curva da carga manométrica em função da vazão. Vamos aprender fazendo. E lembre, sem as bombas hidráulicas, muitas instalações não funcionariam. Hoje nós vamos estar falando um pouquinho sobre a obtenção da curva da carga manométrica da bomba em função da vazão. Nós estaremos usando uma das nossas bancadas do laboratório para coletar dados, mas basicamente nós trabalharemos com a entrada e a saída da bomba. Escolhemos uma bancada onde na seção da entrada a pressão registrada pelo vacômetro é diferente da pressão de entrada, porque nós vamos ter que corrigir. Nós teremos essa altura aqui, que nós vamos chamar de H de entrada, para corrigir a pressão lida no vacômetro. Já na saída, a pressão registrada no manômetro será a própria pressão, porque o H para correção é zero. Eu já acoplei o manômetro no centro ao eixo da tubulação, ok? A partir daí, nós estaremos aplicando a equação da energia da entrada até a saída. Ao aplicar a equação da energia da entrada até a saída, nós teremos carga da entrada mais carga da bomba igual a carga da saída mais as perdas entre entrada e saída. Estas perdas já são consideradas no rendimento da bomba. Portanto, na equação da energia, nós não estaremos usando essas perdas. A partir daí, quando eu abrir a equação, vou ficar com Z da entrada, mais o P da entrada sobre gama, mais alfa E, V ao quadrado sobre 2G, mais HP igual Z, S, mais PS sobre gama, mais alfa da saída, velocidade da saída ao quadrado sobre 2G. Importante observar aqui que o PE será a pressão manométrica do vacômetro mais a correção γ-HE. Já a pressão de saída seria a pressão manométrica no manômetro mais o gama vezes zero, já que este é o valor
pressão para a saída. Então eu tenho que a pressão na saída é a própria pressão registrada pelo manômetro, ok? Importante, se eu adotar o pHR no eixo da bomba, como foi mostrado aqui, ó, pHR no eixo da bomba, automaticamente o meu ZE passa a ser zero, porque ele está situando no plano horizontal de referência, tá? Outra coisa importante, como que eu vou determinar a velocidade? Para se determinar a velocidade, eu vou ter que conhecer a vazão. E automaticamente a área da seção que eu estou trabalhando. Esta vazão é obtida de forma direta. Obtida de forma direta. Ela é obtida no tanque de distribuição, onde eu vou ter que a vazão será um ΔH, área do tanque, dividido pelo tempo. Eu tenho meu tanque, a tubulação está aqui, eu fiz um corte para poder enxergar o que está acontecendo, e aqui eu tenho um medidor de nível. O que nós fazemos aqui? Eu pego um nível inicial, aciono o cronômetro, deixo subir um ΔH, quer dizer, o meu fluido vem para cá, deixo subir um ΔH, e aí eu travo com o cronômetro. Esse ΔH, geralmente nós estaremos trabalhando com 100 milímetros. Um tempo mais ou menos fixo, até para a gente controlar se o tempo aumenta ou diminui, à medida que a gente abre ou fecha a válvula controladora de vazão. No caso da bancada que nós optamos, a nossa entrada tem um diâmetro nominal de 1,5 polegada, aço 40, onde nós temos um diâmetro interno de 40,8 milímetros e temos uma área de 13,1 centímetro quadrado. Já a saída, nós temos um diâmetro nominal de 1 polegada, também aço 40, onde nós vamos ter um diâmetro interno de 26,6 milímetros e vamos ter uma área de 5,57 centímetro quadrado. Esses valores foram obtidos na norma de aço, que é a ANSI B3610, que vocês podem observar no site. Outra coisa importante nessa experiência é que a gente vai estar trabalhando aqui com um motor elétrico considerado assíncrono. Eu poderia perguntar, poxa, mas o que vem a ser um motor assíncrono? É mais fácil a gente partir do conceito de um motor síncrono. Eu vou partir do conceito do motor síncrono, que é aquele que apresenta uma rotação fixa. Então, se eu tenho um motor síncrono, com rotação fixa, alguém poderia perguntar, pô, mas como é que eu determino essa rotação? Eu vou determinar a rotação síncrona, como sempre, 120 vezes a frequência que nós temos dividido pelo número de polos. No nosso caso do laboratório, nós teríamos 120 vezes 60 Hz, já que no Brasil é 60 Hz, o número de polos nosso 6. Então nós teríamos uma rotação síncrona de 3.600 RPM. Então, se o meu motor fosse síncrono, o pessoal estaria trabalhando com essa rotação. Porém, o meu motor é assíncrono. Significa que eu tenho um certo escorregamento no acoplamento do motor em relação à bomba. Esse escorregamento faz com que a rotação flutue ou flutua, em torno da rotação síncrona. Geralmente o escorregamento para esses motores fica na ordem
valor da minha rotação 5. E para que eu estou falando isso? Simplesmente pelo seguinte: se eu for construir um gráfico da carga manométrica, por exemplo, em metro, em função da vazão em metro cúbico por hora, todos os pontos pertencentes a esse gráfico, todos os pontos do gráfico devem estar na mesma rotação. Só que ao longo da experiência, como eu tenho esse escorregamento, e nós vamos estar medindo essa rotação através de um tacômetro, nós vamos constatar que cada ensaio eu vou ter uma rotação provavelmente diferente, com raríssimas exceções. Então vocês vão acabar observando que pode, ao acaso, até coincidir, mas é normal as rotações serem diferentes. Como as rotações são diferentes, nós teremos que corrigir através dos adimensionais típicos da bomba, o coeficiente manométrico, psi, que seria G vezes HB sobre a rotação ao quadrado vezes o diâmetro do rotor ao quadrado, e o coeficiente de vazão, o φ, que seria a vazão dividida pela rotação vezes o diâmetro do rotor ao cubo. Aí devemos lembrar que o modelo é o que ensaiamos em laboratório e o protótipo é o que desejamos obter as informações sem recorrer aos ensaios. Isso mesmo. Para o modelo, nós teríamos o HB experimental e a vazão experimental e a rotação lida. E para o protótipo, nós teríamos a rotação de 3.500 RPM e iríamos corrigir a vazão para 3.500 e o HB para 3.500. Pela condição de semelhança, nós temos que a vazão de 3.500 RPM sobre 3.500 RPM seria a vazão experimental sobre a rotação lida. E o HB para 3.500 RPM seria o 3.500 ao quadrado, que seria igual ao HB experimental sobre a rotação lida ao quadrado. A partir daí, achamos tanto a vazão quanto o HB e podemos comparar a curva com a do fabricante. Dados para obtenção da curva da carga manométrica em função da vazão e posterior comparação com a curva fornecida pelo fabricante da bomba ensaiada. Determinação da rotação real através de um tacômetro, controle da vazão, shutoff, válvula totalmente fechada, vazão máxima, válvula totalmente aberta. Trata-se de uma válvula globo, de 1,5 polegadas. Leitura das pressões manométricas na seção de entrada e na seção de saída da bomba. Seção de entrada manométrica, deve ser corrigida, não precisa ser corrigida. Determinação da vazão de forma direta, água cai neste reservatório, se cronometra o tempo para que o nível suba um determinado ΔH. Curva fornecida pelo fabricante, no caso é a INAP, que é a bomba utilizada na bancada 5, isso há alguns anos atrás. Hoje, na experiência de hoje, nós estaremos levantando a curva da carga manométrica em função da vazão para a bomba. Claro que a nossa CCB será um pouco diferente da CCB dada no catálogo do fabricante. Porque o catálogo do fabricante, ele não tem todo esse nosso após a bomba, que é uma bancada de laboratório, onde eu quero fazer ensaios de perda de carga, eu quero criar perda, eu quero fazer ensaio para a placa de orifício. O fabricante não terá isso ao levantar a curva dele. Ele só terá uma tubulação de recálculo praticamente com comprimento e perda de carga desprezível. Por esse motivo, ao comparar, precisamos tomar cuidado. Por outro lado, se eu observar o gráfico do fabricante, ele é feito para uma rotação fixa. Então, de repente, eu pego lá o catálogo, ele vai dar a curva HB em função de quê? Para 3.500 RPM. Se eu for trabalhar e achar que eu vou ter 3.500 RPM, eu vou estar muito enganado, porque o meu motor é assíncrono e ele tem uma flutuação dessa rotação, a tal ponto que o Tiago, que vai estar medindo a rotação conosco ao longo da experiência, vai nos demonstrar que ela muda
Só que com a rotação mudando ponta a ponta, eu não conseguiria fazer nenhum gráfico. Então eu vou ter que, no final, pegar a minha carga manométrica e a minha vazão obtida e corrigir para uma rotação que eu quero. Então, como eu quero comparar com o fabricante, eu vou corrigir todas elas para 3.500 RPM. E como é que eu vou achar a minha carga manométrica? Simplesmente fazendo a equação da energia desta entrada até esta saída da bomba. Teoricamente, a entrada deveria ser aqui e a saída deveria ser aqui, para não considerar perda de carga nenhuma. Nós poderíamos até mesmo considerar a perda nessa nossa singularidade, nessas nossas singularidades e descontar, só que isso vai ser irrisório. Então nós vamos realmente considerar aqui como seção de entrada e aqui como seção de saída. Ao fazer a equação de energia, eu vou precisar do Z de entrada e o Z da saída. Pressão de entrada aqui no eixo da tubulação, pressão de saída aqui no eixo da tubulação. Velocidade na seção de entrada, velocidade na seção de saída. Bom, o Z é simples. Vou adotar um PHR no eixo da bomba. O Z de entrada passa a ser 0. O Z de saída, então, eu vou pegar a cota do eixo da entrada até a saída. O Tiago vai, por favor, venha medir para a gente tanto o ΔZ quanto o H. A partir daí, trabalhando com o consultório, que seja o nosso primeiro ponto, nós vamos ter na entrada menos 90 milímetros de mercúrio, na saída 300 kPa. Esse é o meu ponto de toque, ou seja, a vazão vale 0, então não preciso medir mais nada. A partir daí, voltando ao aumentar, preciso determinar a rotação para o ponto de toque. O Thiago está determinando a rotação para frente. RPM. Bom, agora eu vou abrir totalmente a válvula para determinar a vazão máxima da instalação. Com isso, eu faço aqui na entrada menos 200 milímetros de mercúrio e na saída eu passo a ter 210 kPa. Rotação, o Thiago está determinando para a gente. 3.433 RPM. Agora o Thiago vai determinar a vazão máxima. Olha isso aqui. 74. Centímetros. Pode pensar. Vou pegar a data H de 100 milímetros. Segundos e 22 centésimos. A partir daí, nós vamos pegar a nossa diferença de 300 kPa que nós tínhamos no ponto de escritório. O 210 que nós temos na vazão máxima, vamos dividir por 7 para mais ou menos intercalar um ponto na nossa experiência. Tá? Mais ou menos é uma referência. Tá? Para cada nova posição da válvula,
H e o T. Nós estaremos apresentando essa leitura para vocês na parte onde estaremos calculando os gráficos desta experiência. Vamos ver um exemplo de cálculo com os dados colhidos em laboratório. Cada ponto. Então, se eu tenho, no caso, vamos supor que eu tenho um ensaio 2, vai. Esse ensaio 2, eventualmente, eu vou ter mais os dados que eu teria. Eu teria um ΔH em milímetro, como eu disse, um ΔH de 100, nós estaremos medindo. Eu terei um tempo registrado para que, eu vou ter o tempo, eu vou registrar a pressão na entrada da bomba em milímetro de mercúrio, eu vou registrar a pressão na saída da bomba, no nosso caso vai estar em quilopascal, e eu vou registrar também a rotação em LPM que eu estou tendo para o levantamento deste ensaio. Então vamos supor que eu esteja no ensaio 2. No ensaio 2 eu obtive um ΔH de 100 num tempo de 42,84. 42,84 Menos 125. menos 125, 265. 265, 3.453. 3.453. É claro que para fazermos essa conta, eu estarei precisando do H da correção para entrada, né? Então eu tenho que ter o Hzinho de entrada, que era 14 centímetros. Claro que eu vou ter as propriedades da água para essa situação. No caso, água a 20 graus Celsius, nós vamos ter a densidade 998,2 kg por metro cúbico. Vamos ter a viscosidade cinemática 1,004 10 a menos 6 metro quadrado por segundo. E não vou precisar nada do mercúrio. Por que eu não vou precisar nada do mercúrio? Porque na verdade eu vou ter uma transformação de unidade aqui, não uma transformação de coluna. Se fosse uma coluna realmente de mercúrio, eu precisaria da temperatura e corrigir o gama do mercúrio. Nesse caso não, porque é uma transformação mera de unidade. Aí eu pego um valor fixo para o ρ do mercúrio, tá certo? Outra coisa que eu vou precisar para efetuar os cálculos aqui seriam os lados do tanque. Nós estamos ao nosso tanque superior com 74 centímetros e 74,5 centímetros, o que vai me dar uma área da seção transversal 0,74 vezes 0,745, né? Isso aqui em metro quadrado, que eu estaria usando para determinar a vazão de forma direta. Nós vamos estar fazendo a conta e a Carol, né, vai estar nos ajudando, passando os valores dessas contas para a gente. Então, vamos fazer. Vamos começar com a determinação da vazão de forma direta. Então, eu vou determinar a vazão de forma direta, Q igual ΔH, área do tanque, dividido pelo tempo, ou seja, 100, 10 a menos 3, quer dizer, eu passei o 100 milímetros para metro. A área da seção transversal, como nós temos visto lá, 0,74 vezes 0,745, só que seria a área da seção transversal do tanque. E o nosso tempo, ali no caso, 42,84 segundos. Aqui eu estou achando uma vazão de escoamento aproximadamente igual 1,3 vezes 10 a menos 3 metros cúbicos por segundo. 10 a menos 3 metros cúbicos por segundo. Esta vazão que eu acabo de achar, ela foi obtida para a rotação de 3.453 RPM, né?
querer comparar o gráfico do laboratório com o gráfico do fabricante, o fabricante nos levantou esse gráfico para uma rotação, que nós podemos falar uma rotação nominal, entre aspas, mas ele já considerou o escorregamento, de 3.500 RPM. Então eu vou ter que corrigir essa vazão para 3.500 RPM. Como é que eu vou fazer a correção? Bom, vou executar essa correção lembrando do coeficiente de vazão, meu φ, onde eu tinha vazão, rotação e diâmetro do rotor ao cubo. Então eu terei que o φ para 3.500 terá que ser igual ao φ para a rotação lida. Então eu teria a vazão de 3.500. Não vou precisar passar para rotação por segundo, porque eu trabalho com as duas em RPM, então uma coisa cancela com a outra, para 3.500, igual a vazão que eu obtive, que no nosso caso foi 1,3, 10 a menos 3, para a rotação de 3.453. Claro, o diâmetro do rotor é o mesmo aqui, que cancelou. Eu vou tirar que a minha vazão para 3.500 seria igual a 3.500 sobre 3.453, ó, se eu quisesse generalizar rotação desejada e rotação lida, vezes a vazão direta lida experimentalmente, que no caso seria 1,3, 10 a menos 3. Então eu teria a minha vazão para colocar no meu gráfico aqui, né, já que esse gráfico será feito para 3.500 RPM, então eu teria o gráfico para 3.500 RPM, eu teria a minha vazão, tá certo? Só que em metro cúbico por... Importante aqui, na hora que nós formos corrigir essa vazão, temos um valor desta igual que para 3.500 igual 1,3010 a menos 3 metro cúbico por segundo. Alguém poderia estar falando, poxa, mas então não temos nenhuma variação em relação à vazão corrigida e à vazão experimental? Importante, talvez, aqui ampliarmos um pouquinho mais os algarismos significativos. Se eu for trabalhar, 130 significa que eu trabalhei com 3 algarismos significativos. Então eu vou voltar para a minha vazão experimental e vou trabalhar com 3 algarismos significativos. Né? Vou pedir para a Carol me ajudar. Então, Carol, se eu trabalhar com 3 algarismos significativos, como que fica essa vazão experimental? 1,29. Então aqui eu teria 1,29, eu estaria trabalhando aqui com 1,29, eu estaria trabalhando aqui com 1,29. Daí tive uma pequena correção para fazer. E como é que eu vou achar o valor em metro cúbico por hora? Bom, é simplesmente pegar o que eu tenho aqui e multiplicar por 3.600, que me daria uma vazão de 3.500 nessa situação igual a 4,7 metro cúbico por hora. Então eu vim para cá, marquei meu 4,7, subi. Agora, para caracterizar o ponto no meu gráfico, eu vou ter que calcular a minha carga manométrica. Para cálculo da carga manométrica, eu vou voltar para a minha equação da energia, o que nós tínhamos. HV igual
seria igual à pressão, né, do manômetro, que no caso foi 265 kPa, ou seja, 265 mil Pascal ou Newton por metro quadrado. A minha pressão de entrada seria o menos 125 milímetros de mercúrio, que eu vou converter, então eu vou pegar o menos 125. Primeiro, vou dividir por 1000 para passar para metro. E vou multiplicar pelo gama do mercúrio, que no caso seria 13.600, que é o Rho, vezes 9,8. Isso tudo para poder achar o valor em Pascal. Mais o gama da água, que seria o 9.782,36, vezes o meu Hzinho de correção, que era 14 centímetros, ou seja, 0,14. Daí eu vou achar que a minha pressão de entrada para este ensaio seria igual a Menos 15.290,5 Pascal. já está corrigido, está no sistema internacional, né? Então eu tenho o valor da pressão. Agora, eu precisaria achar os valores da velocidade, né? Para isso, o que nós temos? Nós já temos a vazão e conhecemos as áreas, então eu vou achar as velocidades, tá certo? Tanto na seção da entrada como na seção da saída, e depois nós vamos calcular o número de Reynolds para verificar se o alfa é 1 ou 2. Então a minha velocidade de entrada seria igual à minha vazão, que seria 1,29. 1,29 vezes 10 a menos 3. Olha, importante, eu não estou trabalhando com a vazão corrigida. Eu estou trabalhando com a minha vazão experimental. Importante isso. Então 1,29, 10 a menos 3. A minha área da entrada, que era 13,1, 10 a menos 4. Então eu vou achar, né, no meu caso, uma velocidade de entrada aproximadamente igual 982 metros por segundo. Já achei a velocidade, vou calcular Reynolds. O meu Reynolds na entrada seria a velocidade da entrada, o diâmetro da entrada sobre o Ni, que seria o 0,982 vezes o diâmetro da entrada, que seria, no nosso caso, 1 polegada e meia, 40,8, 10 a menos 3, dividido por 1,004, 10 a menos 6, que me daria o Reynolds igual a 39.905,98. Ó, tranquilamente, turbulento, tranquilamente o alfa da entrada vai ser 1. Ó, eu nem vou calcular o Reynolds na saída. Por quê? Porque na saída, como eu diminuir o diâmetro, a velocidade vai ser maior. Então o Reynolds vai ser maior ainda. Né? Para provar isso, eu posso calcular a velocidade, né? Vou ter que calcular a velocidade de saída, que seria 1,29, 10 a menos 3, dividido por 5, 57, 10 a menos 4, que me daria uma velocidade 2,3 metros por segundo. Como eu disse, 2,3, só que seria maior, alfa igual a 1. A partir daí, podemos calcular a nossa carga manométrica para a rotação de 3.453, que foi a rotação experimental. Então, meu HP seria igual, vamos lá me ajudando, seria 0,24 mais pressão de saída 265 mil, menos com menos mais, então mais a minha pressão de entrada 15.290,5, dividido pelo gama, que era 9.786,36 ao quadrado, menos 1 vezes 0,982 ao quadrado.
uma vez, eu sou obrigado a usar a rotação em RPS. No nosso caso, não, né? Porque eu vou trabalhar com a mesma unidade dos dois lados. Claro, na igualdade, o G, a aceleração da gravidade e o diâmetro do rotor, acaba desaparecendo. Então eu teria que o psi para 3.500, o psi para a rotação que eu quero corrigir a carga, vai ter que ser igual ao psi da rotação lida na bancada. Então eu ficaria com HP de 3.500 sobre 3.500 ao quadrado seria igual 29,1 sobre 3.453 ao quadrado. Então meu HP para 3.500 ficaria 3.500 sobre 3.453 ao quadrado vezes 29,1. Generalizando, seria a rotação desejada sobre a rotação experimental vezes ao quadrado vezes o HP experimental. Me daria um HP para 3.500, nesse caso, aproximadamente igual 29,9 metros. Então, eu estaria marcando o meu 29,9 e com isso caracterizando um ponto da curva do HP em função da vazão para a rotação de 3.500 RPM. Essa daí depois eu gostaria de comparar com a curva do fabricante. Para isso, eu teria que ter toda a curva. Esse trabalho. Esses são os dados obtidos na bancada acima, onde os cálculos que eu apresentei anteriormente correspondem ao ensaio 4. Pode ver. Pressão na entrada, menos 125 kg de mercúrio. Pressão na saída, 265 kPa. Rotação, 3.453 RPM. Delta H de 100 e tempo de 42,84 segundos. Se nós observarmos aqui, ó, nós aqui tivemos um São Paulino no tacômetro, ó, ele conseguiu duas rotações iguais. Isso é efeito raro, né? Mas nós vamos corrigir todos eles para 3.500. Então eu tenho aqui em cima o ensaio de 1 a 8. Segunda linha, eu tenho a pressão lida no vacômetro em milímetros de mercúrio. Terceira linha, a pressão manométrica lida na saída da bomba em quilopascal. Quarta linha, rotação lida pelo tacômetro em RPM. Sétima e oitava linha aqui, correspondente aos valores do tanque superior, onde para o delta H de 50, depois todos os restos de 100 milímetros, registramos o tempo de subida do nível. Com isso, efetuando cálculos similares aos apresentados, nós vamos obter a curva HB em função da vazão para 3.500 RPM, que a Carol vai colocar agora aqui na tela para a gente. Obtemos essa curva. Vou pedir para a Carol ampliar a linha de tendência ali, ou a equação, para que nos seja visível. Tá? Ok. Gostaria que vocês observassem que o meu Y, na verdade, é o meu HB. E o meu X é a vazão. No caso, a Carol fez a vazão em litros por segundo. Então eu estou tendo um gráfico do HB em metro em função da vazão em litros por segundo. Uma outra coisa que eu gostaria que vocês observassem é um termo independente dessa equação. Quando eu jogo vazão zero, esse termo independente tem que coincidir com o valor que eu calculei para esse ponto. Lembrando que vazão zero, o HB que eu acho é quando é a carga manométrica do ponto de Chutov. Então esse é o gráfico que eu gostaria que vocês comparassem com o gráfico do fabricante. Desafio. Dada a tabela de dados, construa a curva da carga manométrica em função da vazão para 3.500 RPM e compare com a do fabricante. Construa uma formação sustentável. E nunca esqueça que
É sempre admirável aquele que sabe que entre o plantar e o colher existe o regar e o esperar. Bons estudos e qualquer dúvida entre em contato com raimundo.ignacio@escoladavida.eng.br.